Pessoal, eu quero falar um pouquinho de Argentina agora e daqui a pouco eu vou chamar você, Gustavo Segré, para trazer as pesquisas, para que você faça uma análise das pessoas que devem concorrer às eleições aí. Sabe por quê? As pesquisas realizadas na Argentina depois das primárias de 13 de agosto apontam para um segundo turno entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, que aliás está aqui no Brasil. Ainda nessa edição a gente vai trazer mais detalhes desse encontro dele com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o candidato libertário Javier Milei. Neste momento, a candidata da aliança opositora Juntos pela Mudança, a Patrícia Burrich, ficaria de fora do segundo turno. Então, quem chega aqui ao 3 em 1 para falar sobre esse assunto e nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário é Marcelo Favalli. Quem são as caras, então, que vão para essa eleição em outubro? Marcelo Favalli, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Prazer em revê-lo. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Bom, nós tivemos aqui uma mudança de degraus e eu preparei uma arte que mostra justamente para a gente acompanhar esses números. Olha só. O que a gente tinha depois das prévias? Que é uma espécie de uma jabuticaba argentina, só tem lá, a população é convocada a escolher aqueles que vão para o primeiro turno. É então, tipo o nosso jabuti aqui? Só tem na Argentina isso. Javier Milei e Patrícia Burrich saíram os mais bem pontuados das prévias. Só que essa aqui é uma pesquisa de opinião feita por um instituto bastante respeitado lá na Argentina, fresquinha, entre ontem e hoje. Tá aqui, ó, Javier Milei continua na ponta com 32% das intenções de voto, e agora o Sérgio Massa, que é o candidato da situação. Exatamente. É o melhor representante aí do peronismo, super ministro da Economia, porque nessa movimentação no atual governo ele acumulou algumas outras pastas também. Ele agora aparece em segundo lugar. Eu queria chamar a atenção para uns números aproximados, tá? Entre 5 e 6. Aqui a gente tem, vou reduzir os números, aproximá-los, 5% de diferença, quase 6%. Aqui, quase 6% de diferença. Pois é. Então, entre Patrícia e Javier Milei, Patrícia Burrich e Javier Milei, houve uma diferença agora de praticamente 12 pontos percentuais. Ela, que é a melhor representante da direita mais tradicional, mais centro-direita, menos conservadora, está se afastando mais. Então, o que se desenha hoje, nesse momento, é aquela tradicional disputa entre uma direita bem conservadora em costumes e tem um super neoliberalismo na administração pública contra o peronismo clássico da Argentina. Se este desenho se mantiver no primeiro turno, haverá um segundo turno no dia 19 de novembro. A próxima tela tenta desmitificar quem é Javier Milei. Virou um personagem, porque ele anda descabelado, tem uns discursos mais histriônicos, né? Muito teatrais, mas eu coloquei Antes de cortar, meu cabelo estava assim também, aqui no 3 em 1. Me falaram isso. Mas eu acho que a sua postura frente às câmeras é bem diferente da dele. Aqui eu fiz, ele apresentou 60 itens de um plano econômico. Eu trouxe algumas coisas. O que mais chama a atenção, um enxugamento do Estado jamais visto na América Latina, inclusive com intenções de mexer na educação e na saúde. Eu fui atrás da Constituição argentina e existem entraves muito claros, como existem em constituições do mundo inteiro, para garantir os colchões sociais e os serviços básicos de atendimento à população, entre eles, educação e saúde. Ele fala em privatização, aí, eliminação do Banco Central e a dolarização. Isso aqui é bem complicado. Aí eu jogo a batata quente para os economistas aqui de plantão, para nosso companheiro porteño, Gustavo Segré, que agora ele descasca a batata que eu esquentei, tá bom? Não tá na sua mão não, senão eu já ia pegar a batata quente e jogar para lá. Marcelo Favalli, muito obrigado por essa participação, conversamos mais. Gustavo Segré, Javier Milei viria em primeiro, então, nesse possível primeiro turno, de acordo com as pesquisas atuais. Patrícia Burrich, que tinha uma chance lá atrás, agora aparece em terceiro. Será que vai emplacar Sérgio Massa e Javier Milei? Que leitura que você faz desse cenário, hein? Primeiro, parabéns para o Marcelo, porque deu uma explicação perfeita do cenário, da pesquisa e das propostas de Milei. Que, dito seja de passo, ele já falou que a dolarização e a extinção do Banco Central seria mais para médio prazo, né? Daqui a 2 anos, provavelmente. De fato, a situação não permite nenhuma nem a outra proposta. Para entender a nossa audiência, como poderia ser uma resolução em primeira volta? Se o Javier Milei consegue 45% mais um voto dos eleitos válidos, dos votos válidos, ou 40% ou mais, com uma diferença de 10 pontos sobre o segundo colocado.
parece que isso não será possível. Agora, que país curioso meu de nascença, porque quando você avalia que o Sérgio Massa, que é o candidato do governo atual, promete resolver os problemas que ele mesmo criou como ministro da Economia e tem quase 27% das preferências eleitorais, você se pergunta como isso é possível. E a explicação é muito simples. Tem uma chantagem eleitoral muito forte, porque hoje são 25 milhões de argentinos sobre menos de 50 de população que recebem alguma ajuda ou subsídio do Estado. E tem 6 milhões de pessoas praticamente trabalhando, sobretudo nos estados provinciais dirigidos pelos peronistas, que trabalham vinculado para o Estado. Ou seja, se você não me vota, eu posso fazer, através de outro candidato, que você perca a tua ajuda social. E essa chantagem eleitoral é que explica por que hoje uma pessoa que gerou 120% de inflação, 40% de índice de pobreza, muita gente que hoje não consegue chegar ao final do mês porque está ganhando $100 de aposentadoria, pense ainda em votar essa pessoa. Então, se chegar a Bullrich e a Milei para o segundo turno, muito provavelmente ganharia Milei, porque os eleitores do peronismo votariam em Milei apostando que ele não consegue terminar o seu mandato. Se seria, como mostra a pesquisa, Sérgio Massa e Milei, os eleitores da Bullrich não votariam no Sérgio Massa, Milei ganharia as eleições. E se for a Sérgio Massa e Bullrich, muito provavelmente seria Bullrich a presidente, porque os eleitores do Milei não votariam, nesse caso, em Sérgio Massa. Ou seja, hoje as chances de Milei ser presidente são enormes. Porém, ele ficaria com uma composição de 8 senadores sobre 72 senadores e 30 deputados sobre 257. Se ele não faz acordos, dificilmente ele conseguirá ter os seus projetos aprovados. Inclusive